Olá, turma. Hoje vamos ler um conto fantástico. Quando se fala em conto fantástico, estamos falando de uma história curta, relativamente curta, que aborda acontecimentos extraordinários, incríveis, acontecimentos que não acontecem, não aconteceriam na realidade. Ok? O conto que vamos ler intitula-se A Morta e pode ser lido no livro cuja capa está neste slide. Boa leitura. A Morta, de Guy de Maupassant. Eu a amara perdidamente. Porque amamos. É realmente estranho ver no mundo apenas um ser, ter no espírito um único pensamento, no coração um único desejo, e na boca um único nome. Um nome que acende ininterruptamente, que sobe das profundezas da alma como a água de uma fonte, que acende aos lábios e que dizemos, repetimos, murmuramos o tempo todo, por toda parte, como uma prece. Não vou contar a nossa história. O amor só tem uma história, sempre a mesma. Encontrei-a e amei-a, estudo. E vivi durante um ano na sua ternura, nos seus braços, nas suas carícias, no seu olhar, nos seus vestidos, na sua voz, envolvido, preso, acorrentado a tudo que vinha dela, de maneira tão absoluta que nem sabia mais se era dia ou noite, se estava morto ou vivo, na velha terra ou em outro lugar qualquer. E depois ela morreu. Como? Não sei. Não sei mais. Voltou toda molhada, nutria noite de chuva e no dia seguinte tossia. Tossiu durante cerca de uma semana e ficou de cama. O que aconteceu? Não sei mais. Médicos chegavam, receitavam, retiravam-se. Traziam remédios. Uma mulher obrigava a tomá-los. Tinha as mãos quentes, a testa ardente e úmida, o olhar brilhante e triste. Falava-lhe. Ela me respondia. O que dissemos um ao outro, não sei mais. Esqueci tudo. Tudo, tudo, tudo. Ela morreu. Lembro-me muito bem do seu leve suspiro, tão fraco. O último. A enfermeira exclamou. Ah, compreendi, compreendi. Não soube de mais nada. Nada. Vi um padre que falou assim. Sua amante. Tive a impressão de que a insultava. Já que estava morta, ninguém mais tinha o direito de saber que fora minha amante. Expulsei-o. Veio outro que foi muito bondoso, muito terno. Chorei quando me falou dela. Consultaram-me sobre 1000 coisas relacionadas com o enterro. Não sei mais. Contudo, lembro-me muito bem do caixão, do ruído das marteladas quando a enterraram lá dentro. Ah, meu Deus! Ela foi enterrada, enterrada, ela, naquele buraco. Algumas pessoas tinham vindo, amigas. Caminhei durante muito tempo pelas ruas. Depois voltei para casa. No dia seguinte, parti para uma viagem. Ontem regressei a Paris. Quando revi o meu quarto, o nosso quarto, a nossa cama, os nossos móveis, toda essa casa onde ficara tudo o que resta da vida de um ser depois de sua morte, o desgosto apoderou-se de mim novamente, de uma forma tão violenta que quase abri a janela para atirar-me à rua. Não podendo mais permanecer no meio daqueles objetos, daquelas paredes que a tinham encerrado, abrigado, e que deviam conservar em suas fendas imperceptíveis milhares de átomos seus, da sua carne e da sua respiração, peguei meu chapéu para sair. De súbito, ao atingir a porta, passei diante do grande espelho que ela mandara colocar no vestíbulo, para mirar-se dos pés à cabeça todos os dias antes de sair, para ver se toda a sua toilette lhe ia bem, se estava correta e elegante, das botinas ao chapéu.
E parei de chofre diante desse espelho que tantas vezes a refletira, tantas vezes que também deveria ter guardado a sua imagem. Fiquei lá, de pé, trêmulo, os olhos fixos no vidro liso, profundo, vazio, mas que a contivera toda, que a possuíra tanto quanto eu, tanto quanto meu olhar apaixonado. Tive a impressão de que amava aquele espelho. Toquei-o. Estava frio. Ah, recordação, recordação. Espelho doloroso, espelho ardente, espelho vivo, espelho horrível, que inflige todas as torturas. Felizes são os homens cujo coração é como um espelho, onde os reflexos deslizam e se apagam. Esquece tudo o que contemplou e mirou na sua afeição, no seu amor. Como sofro! Saí, involuntariamente, sem saber, sem querer, dirigi-me ao cemitério. Encontrei seu túmulo, um túmulo singelo, uma cruz de mármore com algumas palavras. Ela amou, foi amada e morreu. Lá estava ela, embaixo, apodrecendo. Que horror! Eu soluçava, a fronte no chão. Fiquei lá por muito tempo, muito tempo. Depois percebi que a noite se aproximava. Então um desejo estranho, louco, um desejo de amante desesperado apoderou-se de mim. Resolvi passar a noite junto dela. A última noite chorando no seu túmulo. Mas me veriam, me expulsariam. Que fazer? Fui esperto. Levantei-me e comecei a vagar pela cidade dos desaparecidos. Vagava, vagava. Como é pequena essa cidade ao lado da outra, daquela em que vivemos. Precisamos de casas altas, de ruas, de tanto espaço para as 4 gerações que veem a luz ao mesmo tempo, que bebem a água das fontes, o vinho das vinhas e comem o pão das planícies. E para todas as gerações dos mortos, para toda a série de homens que chegaram até nós, quase nada. Um terreno apenas, quase nada. A terra os toma de volta, o esquecimento os apaga. Adeus. Na extremidade do cemitério habitado, avistei subitamente o cemitério abandonado, onde os velhos defuntos acabam de misturar-se à terra, onde as próprias cruzes apodrecem, e onde amanhã serão colocados os últimos que chegarem. Está cheio de rosas silvestres, de ciprestes negros e vigorosos, um jardim triste e soberbo alimentado com carne humana. Estava só, completamente só. Agachei-me perto de uma árvore verde, escondi-me completamente entre os galhos grossos e escuros, e esperei, agarrado ao tronco como um náufrago aos destroços. Quando a noite ficou escura, bem escura, deixei o meu abrigo e comecei a caminhar de mansinho, com passos lentos e surdos, por essa terra repleta de mortos. Vaguei durante muito tempo. Não a encontrava. Braços estendidos, olhos abertos, esbarrando nos túmulos, com as mãos, com os pés, com os joelhos, com o peito e até com a cabeça, eu vagava sem encontrá-la. Tocava, tateava como um cego que procura o caminho. Apalpava pedras, cruzes, grades de ferro, coroas de vidro, coroas de flores murchas. Lia nomes com os dedos passando sobre as letras. Que noite! Não a encontrava. Não havia lua. Que noite! Sentia medo. Um medo horrível nesses caminhos estreitos, entre 2 filas de túmulos. Túmulos, túmulos, túmulos. Sempre túmulos. À direita, à esquerda, à frente, à minha volta, por toda parte, túmulos. Sentei-me num deles, pois não podia mais caminhar. De tal forma, meus joelhos se dobravam. Ouvia meu coração bater. E também ouvia outra coisa. O quê? Um rumor confuso, indefinível. Viria esse ruído do meu cérebro desvairado, da noite impenetrável,
ou da terra misteriosa, da terra semeada de cadáveres humanos? Olhei à minha volta. Quanto tempo fiquei ali? Não sei. Estava paralisado de terror, alucinado de pavor, prestes a gritar, prestes a morrer. E de súbito tive a impressão de que a laje de mármore onde estava sentado se movia. Realmente se movia, como se a estivessem levantando. Com um salto, precipitei-me para o túmulo vizinho e vi, sim, vi erguer-se verticalmente a laje que acabara de deixar. E o morto apareceu, um esqueleto nu que empurrava a lápide com as costas encurvadas. Eu via muito bem, embora a escuridão fosse profunda. Pude ler sobre a cruz. Aqui jaz Jacques Olivan, morto aos 51 anos de idade. Amava os seus, foi honesto e bom, e morreu na paz do Senhor. O morto também lia o que estava escrito no seu túmulo. Depois, apanhou uma pedra no chão, uma pedrinha pontiaguda, e começou a raspar cuidadosamente o que lá estava. Apagou tudo, lentamente, contemplando com seus olhos vazios o lugar onde ainda há pouco existiam letras gravadas. E com a ponta do osso que fora seu indicador, escreveu com letras luminosas, como essas linhas que traçamos com a ponta de um fósforo. Aqui jaz Jacques Olivan, morto aos 51 anos de idade. Apressou com maus tratos a morte do pai, de quem desejava herdar. Torturou a mulher, atormentou os filhos, enganou os vizinhos, roubou sempre que pôde e morreu miseravelmente. Quando acabou de escrever, o morto contemplou sua obra imóvel. E voltando-me, notei que todos os túmulos estavam abertos, que todos os cadáveres os tinham abandonado, que todos tinham apagado as mentiras escritas pelos parentes na pedra funerária para aí restabelecerem a verdade. E eu via que todos tinham sido carrascos dos parentes, vingativos, desonestos, hipócritas, mentirosos, pérfidos, caluniadores, invejosos, que tinham roubado, enganado, cometido todos os atos vergonhosos, abomináveis. Esses bons pais, essas esposas fiéis, esses filhos devotados, essas moças castas, esses comerciantes probos, esses homens e mulheres ditos irrepreensíveis. Escreviam todos ao mesmo tempo, no limiar da sua morada eterna, a cruel, terrível e santa verdade que todo mundo ignora, ou finge ignorar nesta terra. Imaginei que também ela devia ter escrito a verdade no seu túmulo. E agora, já sem medo, correndo por entre os caixões entreabertos, por entre os cadáveres, por entre os esqueletos, fui em sua direção, certo de que logo a encontraria. Reconhecia de longe, sem ver o rosto envolto no sudário. E sobre a cruz de mármore onde há pouco lera, ela amou, foi amada e morreu, divisei. Tendo saído um dia para enganar seu amante, resfriou-se sobre a chuva e morreu. Parece que me encontraram inanimado ao nascer do dia, junto a uma sepultura. 31 de maio de 1887. Guy de Maupassant, O Orla e Outros Contos Fantásticos. Porto Alegre, L e PM Pocket, 1999.